Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre GGR Covip Renda negociado com o código GGRC11. Lembrando que esse é um fundo imobiliário que faz parte aqui da carteira de investimentos do canal. Atualmente temos aí 10 cotas de GGRC11 com preço médio de mais ou menos R$ 111,47. Atualmente a cotação desse fundo imobiliário está um pouco acima do preço médio aqui da carteira, mas futuramente penso aí em comprar mais algumas cotas, até porque é um fundo imobiliário que eu venho gostando bastante. E caso você tenha interesse em acompanhar a carteira de investimentos do canal, vou deixar um card passando aí em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes que eu já fiz nessa carteira até o momento. Tá tudo gravado aqui no YouTube. Bom, sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual do GGRC11, um fundo imobiliário sendo negociado aí por volta de R$ 117,62, pegando a cotação aí, puxando um período de mais ou menos um ano, podemos ver que a cotação variou bastante, em alguns momentos deu uma queda aí bem interessante, inclusive sendo negociado por um curto período de tempo abaixo dos R$ 100 aí, por volta de novembro de 2021. Por vários momentos o fundo apresentou um preço aí muito bom, hoje já recuperou um pouco essa queda que teve nesse período. Mas mesmo assim, considerando essa cotação atual, é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. O valor patrimonial da cota é de R$ 129,44 e o P sobre VP 0,91. É um fundo imobiliário de um PL de um pouco mais de 1 bilhão e o valor de mercado atual é de mais ou menos R$ 912.546 mil. O dividend yield atualmente é de 8,79%, quase 8,8%. É um fundo que vem conseguindo aí fazer boas distribuições de rendimentos aos seus cotistas. E também é um fundo que está se tornando cada vez mais popular. Temos aqui o número de cotistas do GGRC11 atualmente e nesse mês de agosto fechou em 98.337 cotistas. Aos poucos, esse fundo vem se tornando cada vez mais popular e a grande maior parte dos cotistas desse fundo imobiliário está localizado aí no sudeste e no sul do Brasil, principalmente na região do estado de São Paulo. E falando aí agora sobre as características do fundo imobiliário, é um fundo que atua no setor logístico e industrial, é mais ou menos meio a meio em cada. Hoje o setor logístico é um pouco maior, cerca de 52,98%. O principal ramo de atividade é comércio varejista, seguido de metalurgia e siderurgia. Os contratos dos locatários com o fundo imobiliário em geral, a maior parte é para o longo prazo. 25% tem o vencimento no ano de 2025, 24% em 2027, 16% em 2028 e 35% para depois do ano de 2030. Isso aí pode deixar os investidores de GGR Covip Renda bem tranquilos, pensando aí no longo prazo. Sobre esses contratos, normalmente a grande maior parte é reajustado pelo IPCA. E falando aí sobre os reajustes, normalmente quando esses reajustes acontecem, as receitas do fundo tendem a subir um pouco, consequentemente o lucro também e a distribuição também. A grande maior parte desses contratos já foram corrigidos nesse ano, aí, principalmente no mês de abril e junho, mas temos ainda uma pequena parcela que deve ser corrigida no final do ano, no mês de dezembro. Quando ocorrer essa correção, isso deve gerar um pouco mais de recursos ao fundo. Bom, e aqui temos um mapa que mostra a localização dos imóveis do GGR Covip Renda e conforme a numeração que é apontada aqui no mapa, temos os locatários. Notem que existem 20 imóveis do GGR Covip Renda ao redor do Brasil, principalmente aí no sul e sudeste, e existem também diversos locatários diferentes nesse fundo imobiliário. Hoje, o locatário que tem mais imóveis com esse fundo é a Ambev, que detém aí o aluguel de 3 imóveis. É atualmente o locatário mais relevante para esse fundo imobiliário. Situação atual do balanço do GGR Covip Renda, o total dos imóveis tem um peso aí de mais ou menos 1 bilhão e 187 milhões de reais. A disponibilidade mais os aluguéis a receber pesam cerca de 33 milhões de reais. O fundo tem uma alavancagem de cerca de 62 milhões de reais, que está atrelado ao IPCA mais 7,5%. Já comentamos sobre essa alavancagem em outro vídeo. As obrigações têm um peso aí de mais ou menos 152 milhões e 503 mil reais. E o patrimônio líquido, que é o valor do ativo menos as obrigações, tem um peso aí de mais ou menos 1 bilhão de reais. Sobre os locatários que mais vêm gerando recursos para o fundo imobiliário, que vem pagando aí os maiores aluguéis, a Ambev, as lojas Americanas e a Aetra são os clientes aí mais relevantes.
Sobre os resultados do GGRC11, foi divulgado recentemente o relatório gerencial referente ao mês de agosto e as receitas totalizaram aí R$ 7.848.000. As receitas estão aí cada vez maiores, aos poucos seguem crescendo. Fator também positivo, a tendência é justamente essa, que com o passar do tempo as receitas sejam cada vez maiores, até porque é um fundo imobiliário que não tem vacância, seus imóveis estão 100% alugados e conforme os contratos são corrigidos, as receitas seguem aumentando. A maior parte das receitas são provenientes das locações dos imóveis, obviamente, é um fundo imobiliário aí que atua no setor logístico e industrial. As despesas estão aí dentro da média dos últimos meses, fechou em mais ou menos R$ 1.238.000 e nesse mês de agosto as distribuições de rendimentos totalizaram R$ 6.672.000, arredondando aí um pouco, mas já é possível verificar que houve uma distribuição a mais do caixa, ou seja, o fundo utilizou uma parte do seu caixa para aumentar essa distribuição de agosto. Isso já vem acontecendo há alguns meses e nesse mês de agosto a distribuição fechou em 90 centavos por cota. Notem que desde abril para cá, apenas em um mês, que foi a do mês de julho, a penúltima distribuição, que foi aí uma distribuição um pouco abaixo de 90 centavos. Em geral, nos outros meses, a distribuição foi maior e a média é de mais de 90 centavos por cota nos últimos meses. Fator também muito positivo, os rendimentos seguem aumentando com o passar do tempo e estão cada vez melhores. Quem conseguiu comprar esse fundo aí por um preço bom, no longo prazo com certeza vai conseguir manter um bom dividend yield. E falando aí sobre a rentabilidade, nesse mês de agosto fechou em mais ou menos 0,75%. Caiu um pouco comparado ao mês anterior, mesmo com os rendimentos aumentando. Isso ocorre porque a cotação está subindo. Quanto melhor o preço que conseguir comprar, melhor vai ser a rentabilidade. Mas atualmente eu diria que no patamar de preço atual, esses rendimentos estão vindo aí muito bons. E falando aí um pouco das distribuições que o fundo vem realizando, essa última aí foi de 90 centavos, foi paga agora no dia 9 de setembro e foi uma distribuição acima da do ano anterior. Na verdade, apenas o mês de fevereiro de 2022 que apresentou uma distribuição menor comparada ao ano de 2021. Os outros meses todos foram superiores ao ano anterior. Fator também positivo, a tendência é que esses rendimentos aumentem com o passar do tempo, até porque os contratos são corrigidos pelo IPCA e todos os galpões hoje do GGR Covip Renda estão alugados. Não existe nenhuma vacância atualmente nesse fundo imobiliário. Como de costume, o fundo também divulgou a rentabilidade e uma comparação com os principais indexadores. Lembrando que é um fundo imobiliário que teve início no ano de 2017 e desde o início desse fundo, o IPCA rendeu mais ou menos 33,08%, o CDI 38,06%, o IFIX mais ou menos 46,19% e o valor da cota mais os rendimentos distribuídos renderam cerca de 68,53%. Atualmente, o valor da cota mais os rendimentos apresentam a melhor rentabilidade. Lembrando que esses dados eu coletei diretamente do relatório gerencial divulgado pelo próprio fundo. Por fim, aqueles 3 pontos que eu sempre gosto de analisar em um fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que atua com locação de imóveis logísticos e industriais. Todos os imóveis estão alugados para diversos locatários diferentes. Por conta disso, é um fundo que atende esse requisito, até porque a localização dos imóveis em geral são boas e alugados para diferentes locatários. Apenas a Ambev aí, que tem 3 imóveis, é atualmente o locatário mais relevante para esse fundo imobiliário. O dividend yield apresenta atualmente o valor de mais de 8%, quase 9%, baita retorno sobre o investimento. Outro fator também bem positivo, assim como o P sobre VP, abaixo de 1, é um fundo que está sim sendo negociado por um preço bem interessante. Existe um deságio de cerca de 9% no preço atual do GGR Covip Renda e isso também chama atenção. E basicamente atualmente esses 3 pontos estão sendo atendidos por esse fundo imobiliário, que ao meu ver também é um fundo que vem melhorando cada vez mais, sendo cada vez mais transparente. Inclusive o site do próprio fundo mudou bastante, está cada vez melhor. Ponto também muito positivo ao GGR Covip Renda, fundo imobiliário que eu venho gostando bastante. Mas lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação, cabe cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.